No radar da seleção de hoje, vou falar sobre os destaques da Copa do Brasil, a situação chata do Estevão e do Andrei lá no Chelsea, Rodrigo voltando a ser protagonista do Real Madrid, Casemiro e Thiago Silva podendo mudar de clubes e muito mais. Vamos começar nosso giro lá na Itália. Notícia muito boa para a seleção brasileira. O Bremer, zagueiro que estava lesionado desde o fim de setembro, voltou a jogar pela Juventus, entrou por 14 minutos na vitória da Juve por 1-0 sobre o Bolonha, ele que já havia sido relacionado para o jogo da Champions League contra o Pafos, se não me engano, na semana passada, mas ficou só no banco. Agora ele retomando alguns minutos, ainda deve demorar algumas rodadas, pelo menos mais umas duas, para voltar a ser titular, mas de toda forma é um cara muito importante para a seleção brasileira, ou pode ser, né? Ainda não conseguiu demonstrar a capacidade que ele tem. É um zagueiro muito subestimado aqui no Brasil, porque nas situações que ele poderia ter sido titular, ele estava lesionado, tem sofrido muito com isso, e a gente torce para que o Bremer fique bem nos próximos meses, até porque o Militão está lesionado, então o Bremer acaba se tornando uma opção muito importante para a zaga do Ancelotti. Na Alemanha, na semana passada eu falei do Ian Couto, nessa eu vou falar sobre o Arthur, ex-lateral do América, de 22 anos, jogador do Bayer Leverkusen. Ele deu uma assistência na vitória do Leverkusen por 2-0 sobre o Colônia, gol do Terrier, um gol de escorpião, inclusive muito bonito. Foi a segunda assistência do Arthur na temporada, ele que também marcou um gol em 13 jogos. Já é a temporada do Arthur com mais participações em gols pelo Leverkusen, lembrando que ele chegou a 2 temporadas, sofreu com lesões e foi reserva do Frimpong por muito tempo lá no Leverkusen. Com a saída do lateral holandês para o Liverpool, o Arthur tem ganhado mais minutos. Lembrando que o brasileiro chegou a ser convocado pelo Ramon Menezes lá no começo desse ciclo, né, naquele momento ali que o Brasil passava por uma transição, queria apostar um pouco nos jogadores do Sub-20, o Ramon também já conhecia o Arthur e ele ganhou essa oportunidade. Acho muito difícil para essa Copa, tá? A não sei que ele deu um salto de qualidade, de constância muito grande lá no Leverkusen, mas é mais pra gente observar a longo prazo mesmo o Arthur. Na Inglaterra, vamos falar primeiro do Estevão e do Andrei. Eles ficaram no banco na vitória do Chelsea por 2-0 sobre o Everton. O Estevão jogou 24 minutos nos últimos 3 jogos e nos outros 2 antes ele foi substituído no intervalo. Já o Andrei disputou apenas 32 minutos em 3 jogos, sendo que 2 deles, se não me engano, sem o Caicedo. Vamos lá. Sem querer ser Pacheco aqui, sem querer puxar sardinhas para os brasileiros, mas eu acho que o Maresca tá freando demais injustamente os 2 brasileiros, cara. Eu vou falar aqui do João Pedro depois rapidamente, mas os 2 ficaram no banco, eles até entraram nesse jogo contra o Everton. O Andrei jogou 32 minutos, o Estevão jogou acho que 10 minutos mais ou menos. Vamos lá, primeiro a situação do Andrei. Sem o Caicedo, eu imaginava que o Andrei teria mais minutos, mas o que ele fez? Ele puxou o Reece James, que é lateral direito de ofício, para essa primeira posição no meio de campo e jogou o Malo Gusto. O Malo Gusto que tem até jogado bem, mas será que não poderia ter revezado um pouco mais, dado um pouco mais de minutos pro Andrei? Mas eu acho que, assim, nesse caso até vai, porque o Andrei ainda tá no processo de adaptação também. Não que o Estevão não esteja, mas a concorrência é um pouco mais pesada. Você tem o Caicedo, você tem o Enzo, você tem o próprio James que pode jogar por ali, o Gusto que quando tem entrado na lateral vai razoavelmente bem, vai, mas ainda assim eu acho injusto com o Andrei. Agora, o Estevão, que já demonstrou, já fez grandes partidas, assim como o Andrei foi o melhor em campo contra o Burnley, por exemplo, e o Estevão, jogo após jogo, e o cara vem de uma sequência da seleção, volta, fazendo gol no Barcelona, você vai lá e freia o cara, parece que toda vez que o Estevão tá falando assim, opa, tô crescendo, o Maresca vai, pá, dá uma cortada nele ali, tira ele daqui uns 3 jogos, aí vamos supor, aí eu tô falando isso aqui agora, aí o Maresca utiliza o Estevão nos próximos 2, 3 jogos. Aí o Estevão vai bem, ele vai e freia o moleque de novo. Cara, isso pra mim mina demais a confiança, porque fica parecendo, não importa o que o Estevão faça, ele vai ficar no banco de reservas. E ele não faz isso com outros jogadores, você vê que ele tem muito mais confiança em outros. E eu entendo que o Estevão tá no processo de adaptação, não tô pedindo pro Estevão ser titular em todos os jogos, mas cara, os 2 jogos que ele entrou nessa sequência de 5, ele foi titular apenas nos 2 primeiros, substituído no intervalo. Então ele é sempre a primeira opção para sair. Depois, nos últimos 3, ele entra só em 1 e faltando 10 minutos, eu não consigo concordar com isso. Ah, mas aí vamos ver a concorrência. Ok, Pedro Neto jogando bem, um dos principais jogadores do Chelsea pela ponta direita.
Mas será que o Pedro Neto não consegue render na esquerda porque o Garnacho ser titular e o Estevão não? Isso me incomoda. Isso me incomoda. Então, eu acho que essa dosagem de minutagem pro Estevão tá sendo muito mal administrada pelo Maresca lá no Chelsea. Mais uma vez, não puxando o saco do brasileiro, mas poderia tá jogando um pouquinho mais, cara. Vamos ver como é que vai ser aí nas próximas rodadas, porque pra mim tá freando muito o desempenho do Estevão. Já o João Pedro não. O João Pedro tem jogado quase todo o jogo, principalmente como titular, até pela falta de opções também pro ataque, só tem o Dilep e às vezes o João Pedro joga até como meia. E nesse jogo contra o Everton ele foi relativamente bem. Não foi uma partidaça, mas também não foi uma partida muito ruim. Falando do Arsenal agora, o Gabriel Jesus entrou, foi o segundo jogo dele depois de 10 meses afastado, ele que ficou muito tempo lesionado. O Gabriel Jesus já havia entrado em campo na partida da Champions League e agora ele entrou no finalzinho na vitória do Arsenal por 2-1 sobre o Wolves. Quase que ele marca o gol da vitória, ele participa, recebe o cruzamento, faz o movimento do cabeceio, mas a bola pega no ombro do zagueiro do Wolves, que me fugiu o nome aqui agora, para vitória do Arsenal. De toda forma, fico feliz, cara. Eu gosto de trazer o Gabriel Jesus aqui, talvez até pensando mais no que ele já fez, né, no Brasil, pelo que ele já jogou, do que pensando nele com a camisa da seleção brasileira mesmo, porque nesse momento é muito difícil que ele retome, mas eu sou muito fã do Gabriel Jesus, acho que ele nem é esse camisa 9 que a galera espera, né, de ser um artilheiro, mas tecnicamente é um jogador muito refinado e eu sou fãzaço do Gabriel Jesus, fico feliz que ele volte, que ele esteja voltando, quem sabe aí possa ser importante pro Arsenal conquistar a Premier League desse ano. E, para fechar nosso giro aqui na Inglaterra, o Casemiro pode deixar o Manchester United. A informação do diário AS, isso devido a uma dívida de 1,5 bilhão de dólares do Manchester United, o que dificulta a renovação do Casemiro. Lembrando que o brasileiro está no último ano de contrato dele com o clube inglês. O Casemiro tem um dos maiores salários do Manchester United, não sei até que ponto que ele está disposto a renovar com um valor muito abaixo, e fato que ele também tem espaço em outros clubes. Acho que não para receber isso tudo, mas tem que ver também qual que é o planejamento de carreira do Casemiro. Muito difícil, ele tá na Copa, né, vamos ser sinceros aqui, ele já tá na Copa, depois ele quer voltar pro Brasil, pode até se aposentar se ele quiser, imagina, Brasil campeão, será que o Casemiro vai querer jogar mais? Talvez nem precise, né? Isso nem deve impactar tanto a seleção brasileira, porque ele não vai sair do Manchester agora em janeiro. Isso deve ocorrer somente em julho. Mas eu achei interessante trazer por aqui pra gente também ficar de olho nos próximos acontecimentos envolvendo jogadores da seleção brasileira. E antes de passar para a Espanha, deixa um like, é muito importante que você clique aí no like para esse vídeo chegar a mais pessoas, ajudar no crescimento do canal. E se você é novo por aqui e gosta do tema seleção brasileira, se inscreva, ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos que eu publicar. Falando agora de Barcelona 2, Osasuna 0, 2 gols do Rafinha, que está voltando a ser protagonista lá na Espanha. Para mim, o melhor jogador brasileiro em atividade no momento, apesar das lesões no começo dessa temporada. Ele fez um gol de fora da área, muito bem finalizado, né? E você vê que é raro vários jogadores fazendo tantos gols de fora da área assim, e o Rafinha é um deles, é um cara que pode ser muito importante para o Ancelotti, ainda não teve tantos minutos assim, principalmente na segunda metade do ano. E o segundo gol dele, ele só completou, mostrou muito oportunismo também, lembrando que o Rafinha jogou como meia nessa partida, é uma função também que ele já desempenhou no Barcelona, pode jogar tanto como ponta direita como anteriormente, essa foi como meia e mais recentemente mais pela ponta esquerda. São 6 gols e 3 assistências para o Rafinha em 13 jogos na temporada, torcendo muito para que ele mantenha o desempenho aí para chegar em alta na Copa do Mundo. Agora falando do outro gigante espanhol, o Real Madrid venceu o Alavés por 2-1. Gol do Rodrigo, o primeiro do Mbappé, o Rodrigo fez o gol da vitória, uma jogadaça do Vini, jogadaça não, mas foi uma jogada legal, puxando pela esquerda, só rolou pro Rodrigo finalizar, e ele já tinha marcado contra o City, derrota do Real por 2-1, se não me engano, isso mesmo, na Champions League, Rodrigo voltando a ser titular e curioso, jogando pela direita. Não sei se teve ali o Rodrigo chegou pro Xabi ou o Xabi chegou pro Rodrigo, mas pelo visto o Rodrigo desistiu dessa parada de só pode jogar na esquerda, né? Chegou, falou, não, ó, tá legal, tá de boa, me coloca pra jogar na direita, é melhor jogar do que não jogar de forma nenhuma. Concordo que ele também rende mais pela esquerda, mas pô, faz esse sacrifício, joga ali na direita, tem bola pra caramba pra jogar por ali, né? E o Real com um time muito ofensivo, Arda Güler, Bellingham, Mbappé, e
agora o Rodrigo fazendo o gol da vitória, tomara que ele retome o bom nível, lembrando que ele ficou aí 30 jogos sem fazer gols e agora retomando aí um pouco do protagonismo que ele tem no Real Madrid, é um cara muito importante para a seleção também e que tem tudo para fazer o ataque titular junto com o Vini, com o Estevão, e aí ele tá ali disputando com o Matheus Cunha, com o João Pedro, com outros grandes jogadores que a gente tem aí para essa linha ofensiva. E agora vamos falar dos clubes brasileiros. Lá no Intercontinental, o Flamengo ganhou do Pirâmides por 2-0 com gols do Léo Pereira e do Danilo. E aí eu achei legal trazer essa discussão, não só pelos gols, mas porque eu já vejo uma galera falando, Léo Pereira cabe na seleção? Cara, sinceramente, se a convocação fosse hoje, você tem Militão, Gabriel e Alex lesionados. E o Bremer voltando por agora. Eu com certeza eu iria com Marquinhos e Murilo, e aí você pode escolher dois desses quatro aqui que eu vou te falar. O Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo ou Thiago Silva. Para mim o Flamengo tem 3 dos 5 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Ah, eu esqueci de citar o Fabrício Bruno. Então, para mim, esses 5 estão num nível muito próximo. Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Thiago Silva e Fabrício Bruno. Vou falar do Thiago Silva mais profundamente daqui a pouco, mas para mim, qualquer um desses que você escolher tá mais do que justo. Cada um você tem um argumento. O Léo jogando pela esquerda, o Léo Pereira, o Léo Ortiz com uma saída de bola fenomenal, o Danilo com a experiência dele, assim como o Thiago Silva. Então, sim, o Léo Pereira cabe na seleção, mas querendo ou não, tem a questão lá do Militão, né? Quem tá ligado nas fofocas aí de bastidores de futebol sabe o que eu tô falando, né? De troca de ex-mulheres, enfim. Mas não sei até que ponto isso pode pesar, mas é fato que, cara, você vai olhar, porra, eu tenho um Militão aqui, eu sei que vai ficar um clima chato com o Léo Pereira, eu sei que eu tenho outros zagueiros do mesmo nível do Léo Pereira. Eu acho que o Léo Pereira inevitavelmente vai pro final da fila para não gerar um mal-estar na seleção por causa do Militão, que é mais zagueiro. Então, é difícil imaginar o Léo Pereira sendo convocado para a seleção, ainda que nesse momento o Militão esteja lesionado. Quem sabe surge uma brecha em março, sei lá, Fabrício Bruno tá mal, o Thiago Silva tá lesionado, o Gabriel Magalhães tá lesionado também, sei lá. Pode ser que surja uma brecha em março, mas fato é que os 3 zagueiros do Flamengo precisam estar no radar. O Danilo, mais uma vez, sendo fundamental no jogo aéreo. E eu acho que esse ranço que a gente tem com o Danilo é muito mais pelas atuações dele na lateral direita. Porque como zagueiro, o Danilo sempre mostrou ser um cara muito capacitado. Então, fica aí a observação dos 3 zagueiros do Flamengo. E por falar em Thiago Silva, vamos falar agora de Copa do Brasil. O Thiago Silva ele deu uma entrevista à France Football falando o seguinte: não sou mais convocado desde a Copa do Mundo de 2022, mas pensei que não era impossível. Foi por isso que assinei 2 anos com o Fluminense, para tentar disputar a Copa do Mundo. Essa entrevista foi no sábado. E aí, curiosamente, ontem, no domingo, apuração do GE, vou deixar o link aqui na descrição, o Thiago Silva se despediu dos companheiros de Fluminense. A tendência é que ele não permaneça no clube carioca. Ele teve o nome ligado ao Milan nos últimos meses e ele deve voltar para o futebol europeu para ficar mais próximo da família. Achei curioso porque o cara no momento fala uma coisa e logo em seguida ele faz outra, né? Que assinou com o Fluminense por mais tempo para disputar a Copa do Mundo. Não que ele, pelo contrário, né? Se ele vai para o Milan e joga muito, sei lá, ser campeão italiano, fica lá entre os 4, a chance dele ir para a seleção até aumenta, né? Mas o Thiago ainda é um cara que pode sim ser convocado, como eu disse. Eu vou repetir aqui, tá no mesmo nível dos outros que eu citei, mas fez mais uma bela partida contra o Vasco, no mínimo 2 ações muito decisivas ali para tirar a bola do Ryan, mas não conseguiu impedir a eliminação do Fluminense para o Vasco. E por falar em Fluminense, 6 defesas espetaculares, não todas, mas o Fábio fez uma atuação absurda mais uma vez, né? Impressionante esse cara, 45 anos e assim, muito difícil ele ser convocado para a seleção. A gente sabe que é, mas eu não consigo não falar do Fábio aqui, tá? No mínimo ele tem que ser citado, no mínimo ele tem que ser lembrado, porque ele ainda pegou pênalti, é um cara muito decisivo, é impressionante. E nesse jogo a gente também teve um gol contra bizarro do Paulo Henrique, lateral direito, um gesto técnico muito ruim, ele foi tirar. Você vê que é uma infelicidade que pode acontecer com qualquer um, não pode acontecer um jogo decisivo desse, né? Mas acabou que não prejudicou o Vasco, que avançou à final. E do outro lado, no outro jogo, o Caio Jorge deu uma assistência para o Arroio, foi a 9ª assistência do Caio Jorge, que ainda tem 26 gols e 46 jogos na temporada, temporadaça do Caio Jorge, mas também não conseguiu evitar a eliminação do Cruzeiro, porque o Hugo Souza foi decisivo, né? Defesaça no voleio do Matheus Pereira no começo do jogo, depois ele ainda faz uma boa defesa no chute do Caio Jorge e ainda defende os pênaltis do Wallace e do Gabigol.
o 10º pênalti. Esse foi o 10º pênalti que o Hugo Souza pega pelo Corinthians em 33 cobranças. É um aproveitamento muito alto, muito alto. E é fato que ele ganha pontos com o Ancelotti, que quer contar com um goleiro mais especialista em cobranças de pênalti. E um fato curioso, por falar em técnico, na Copa do Brasil a gente vai ter a final entre os dois últimos técnicos da seleção brasileira, Dorival Júnior de um lado e Diniz do outro, e o Tite, que foi o antecessor desses dois, pode assumir o Cruzeiro, já que o Leonardo Jardim não deve permanecer na Raposa na próxima temporada. Então a gente já tem aí o destino de 3 dos últimos técnicos da seleção. E por falar nisso, o Ancelotti também está muito próximo de renovar com a CBF até 2030. Tomara, quando for oficial, a gente traz aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like, se inscrever e comenta aí o que você acha de todos os jogadores, quem você quer ver na seleção brasileira. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.